Salve, salve, galerinha! Estamos juntos virtualmente hoje para trabalhar mais um dos tópicos dentro da eletroquímica. Faz parte aí da conclusão dos nossos conteúdos para o Enem desse ano. E hoje eu trago para vocês aí o assunto balanceamento por oxidação. Para falar a verdade, o balanceamento por oxidação na própria prova do Enem, ele tem uma incidência muito pequena. Mas toda a teoria que cerca essa matéria, você saber calcular NOx, saber quem oxidou, quem reduziu, escrever as semi-reações de oxidação, tanto a de oxidação quanto a de redução, para uma equação global, é de extrema importância para o fortalecimento teórico e contextualização de uma série de questões, tá? Então, eu trouxe aqui alguns exemplos para vocês. Fiquem à vontade aí depois para resolver mais exemplos, né, e tentar reproduzir os conceitos que estão sendo colocados para vocês nessa aula, tá? Bora lá, galera, deixa eu compartilhar minha telinha com vocês aqui para a gente dar uma brincadinha. Nesse ambiente selvagem, agressivo, hostil, tá aí na sua tela. Olha que bonitinha essa foto aí, é para mostrar que é um balanceamento bonitinho que nós vamos fazer, por isso que esse animal está aí presente e operante. Galera, como a minha intenção não é ficar aqui revendo a questão do cálculo do NOx, eu vou te pedir depois para assistir essa aulinha que eu também deixei gravada para vocês sobre cálculo de NOx, e vamos tentar priorizar aqui a execução do nosso balanceamento e das semi-reações de oxidação. Então, tá aí, nós temos uma equação, né, 2 reagentes e 4 produtos. Se você calcular o NOx aqui desse cloro nos reagentes, você vai encontrar aqui um valor de mais 5. Legal? Para o ácido perclórico, você vai encontrar um NOx de mais 7. E para esse dióxido de cloro, você vai encontrar um NOx mais 4. O que é que você percebe? Esse NOx de mais 5 para mais 7, ele está aumentando. Então, ele está oxidando. E de mais 5 para mais 4, ele está sofrendo redução. Então, você tem um exemplo aqui que a mesma espécie, ela oxida e reduz quando se converte a um produto. A ideia da nossa aula é conseguir escrever as semi-reações que acontecem em cada caso. Vai lá, me acompanhe. Cloro tinha NOx mais 5, resolveu ir para cloro mais 7. Para isso, ele perderia 2 elétrons, que é o que representa o aumento do NOx, uma oxidação. Estou escrevendo aqui, então, a semi-reação de oxidação. Sempre lembrando que numa pilha ou no processo de eletrólise, oxidação sempre representa a equação que acontece no ânodo, tá? Então, essa é uma semi-reação anódica, ok? Bom, outra coisa que interessante. O mesmo cloro, de mais 5, ele resolveu ganhar um elétron e virar cloro mais 4, sofrendo para isso uma redução, que significa ganhar elétrons. Estou assistindo aqui a minha semi-reação de redução, também conhecida no submundo do crime como semi-reação catódica. Qual é a ideia do balanceamento? A ideia do balanceamento é você cortar os elétrons cedidos e recebidos nas semi-reações e subir esses coeficientes para terminar o balanceamento da equação de cima. Então, você entende que nós poderíamos multiplicar essa segunda equação por 2 para que os elétrons pudessem ser cancelados. Então, olha lá, 2. Deixa eu colocar aqui numa corzinha diferente. Ó, no verde, para mostrar aqui a modificação que fizemos. 2, 2, 2. Tira sua mãe da sala, dá uma toradinha de leve, não comenta com ninguém. Galera, olha que tristeza essa fala. Mas olha aí, você tem agora o número de elétrons cancelando. O que eu posso fazer agora? Subir esses coeficientes para terminar o meu balanceamento lá em cima. Tá, me acompanhe. Eu vou subir esse balanceamento em verde, ó.
Na frente do cloro mais 7, eu posso colocar 1. Na frente do cloro mais 4, eu posso colocar 2. Se nos produtos eu tenho 3 cloros, então eles têm que ter partido aqui do meu reagente. Então, eu preciso de 3 cloros aí na minha substância aqui, que é o sal, né? Clorato de sódio. Bom, agora chegamos numa parte interessante. Eu posso agora terminar meu balanceamento por tentativa, baseado nesses números que estão em verde, já propiciando uma prévia do meu balanceamento. Só que eu gostaria que você observasse um detalhe. Você tem 3 sódios lá nos reagentes. E você tem um índice 2, olha aqui o número que eu vou circular aqui para você. Ó. Você tem um índice 2 no sulfato de sódio. Para você ter 3 sódio nos produtos, eu teria que colocar na frente dele 3/2. E terminar meu balanceamento usando esse número fracionário, o que não é bacana. Galera, então, para que não apareça número fracionário no meu balanceamento, que tal se eu pegar esses números que já estão em verde aqui, no meu balanceamento, e dobrasse? Até para não aparecer esse 3/2 na frente do sódio. Então, observe o que eu vou fazer. Vamos lá. Eu vou apagar esse 3, ele vai virar 6. Esse 1 vai virar 2. Esse 4, ou esse 2 vai virar 4. Eu dobrei os coeficientes que estavam propiciando o balanceamento do meu processo. Para eu poder agora terminar meu balanceamento sem a necessidade de usar números fracionários. Observe isso. Tenho 6 sódios nos reagentes. Para ter 6 sódios nos produtos, basta eu colocar 3 vezes 2, que é o índice, 6. Sanei o meu problema, porque agora eu não preciso trabalhar com número fracionário. Ok? Me ajuda a balancear agora o enxofre. Eu tenho 3 enxofres nos produtos. Como só tem enxofre no ácido sulfúrico, eu vou precisar colocar um 3 na frente do ácido sulfúrico. E, finalmente, agora eu posso balancear o número de hidrogênios, tá? Olha lá, nos reagentes eu tenho 6 hidrogênios. Como já existem 2 aqui, ó, no ácido perclórico, está faltando 4. Esses 4 hidrogênios que faltam, eu vou colocar 2 na frente da água. Pessoal, esses números que estão em verde são os menores possíveis e estão propiciando a igualdade de átomos entre os reagentes e os produtos. Ou seja, eles são os meus coeficientes estequiométricos, tá? Eles são os meus coeficientes estequiométricos. Se você quiser dar uma conferida, fechando o total de oxigênios que você tem nos reagentes, o total de oxigênio que você tem nos produtos, né? Seria uma maneira de conferir se o seu balanceamento efetivamente fechou. Ok? Bom, queria chamar a atenção para mais um detalhe, tá, galera? Se ele me perguntasse quem é o agente oxidante ou agente redutor, na verdade, nem é muito utilizado mais essa terminologia agente, né? Porque o pessoal prefere falar oxidante e redutor. Eu vou puxar uma setinha vermelha aqui e te mostrar isso, ó. Essa substância, que é o clorato de sódio, ela contém tanto o cloro que oxidou, quanto o cloro que reduziu. Então, ele vai estar atuando ao mesmo tempo como oxidante e redutor. Porque a definição é espécie que contém a espécie... substância que contém a espécie que oxidou é o meu redutor. Substância que contém a espécie que reduziu é o meu oxidante. E a mesma substância contém aqui ambas as espécies, tanto o cloro que oxidou para mais 7, quanto o cloro que reduziu para mais 4. Tá. Não quero estresse, não quero agressividade. É só o nosso primeiro exemplo, né? Estamos fazendo aqui o primeiro exemplo. Vamos fazer mais alguns exemplos agora para efetivar esse conceito que acabamos de ver, tá? Bora lá, segue comigo bonitinho. Bom, eu vou propor um exemplo clássico aqui para vocês, que é o seguinte.
eu vou pegar aqui o fosfato de cálcio, reagindo com dióxido de silício e carvão, para formar silicato de cálcio, monóxido de carbono e fósforo. De cara, você já tem a percepção de que ela é uma reação de oxidação, porque envolve substâncias simples, né? Então, vamos lá, me ajuda aqui com o NOx, começando por essas substâncias simples. Carbono como substância simples é 0. No monóxido de carbono, ele foi para NOx mais 2. Desculpa aí, moçada, interrupções eletrônicas que acontecem. O fósforo, aqui ele está com NOx mais 5. Você pode tirar do parênteses e fazer esse cálculo bonitinho. Ele é um fosfato, está com NOx mais 5. E do outro lado, esse fósforo está com NOx 0, porque ele é substância simples. Bom, então eu encontrei as duas espécies que estão efetivamente variando o NOx. Claro que ali, se são os primeiros exemplos que você está fazendo, o ideal é calcular o NOx de todo mundo para conferir quem efetivamente dentro do processo está sofrendo essas variações de NOx, tá? Bom, queria que você me ajudasse agora a escrever as semi-reações para o fósforo e para o carbono. Vem. Fósforo, ele estava mais 5, resolveu ganhar 5 elétrons para virar fósforo 0. Estou assistindo uma redução. Galera, mas agora eu preciso chamar atenção para a coisa que a maioria do pessoal erra. O índice, que é esse númerozinho que vem embaixo, tá? Ele tem que estar igualzinho lá em cima. Então, por exemplo, o índice do fósforo aqui no fosfato de cálcio é esse 2 que está fora do parêntese. Tá vendo? Deixa eu colocar aqui na mesma cor para não ficar uma coisa muito cansativa. Ó. E o índice do fósforo do lado dos produtos é o 4, ele é P4. Então, você vai reproduzir isso. Se de um lado tem 2 fósforos, do outro lado tem 4 fósforos, eu vou ter que colocar um 2 aqui na frente para ter 4 fósforos de cada lado. Lindo. E agora, a parte mais importante. Se cada fósforo está variando 5 no NOx e ganhando 5 elétrons, se agora eu tenho 4 fósforos de cada lado, significa então que 4 fósforos juntos, cada um ganhando 5 elétrons, vai dar um total de 20 elétrons ao todo. Repetindo, se cada fósforo teria que ganhar 5 elétrons, 4 fósforos vai ter que ganhar 20 elétrons. O que você acabou de fazer aqui? Você escreveu a semi-reação de redução do fósforo. Vamos fazer a mesma gracinha agora para o carbono, tá? O carbono era 0, resolveu ir para carbono mais 2, para isso ele perderia 2 elétrons. Chique. Como o índice do carbono de um lado é 1, do outro lado é 1, eu não tenho que fazer modificação nenhuma. Estou aqui diante da minha semi-reação de oxidação, ou anódica, lembrando que ela acontece no ânodo. Ok? Preciso cortar 20 elétrons com 2. O que eu vou ter que fazer aqui? Vou ter que multiplicar essa segunda equação por 10. Para eu poder conseguir cortar esses elétrons. Então, me acompanhe. 10, 10, 20. Finalmente, se eu estou percebendo aqui que os elétrons cancelam, quer dizer que eu posso subir esse balanceamento que está aparecendo nas minhas semi-reações para a equação principal. Você me ajuda a fazer isso? Ó, eu vou colocar 2 na frente do fósforo. Deixa eu usar a mesma cor. Aí você entende por que ele tem que estar P2? Porque ele tem que estar igualzinho lá em cima, tá? E vou colocar 1 na frente do P4, igualzinho está na semi-reação.
10 na frente de cada um dos carbonos, ó. 10 na frente um carbono, 10 na frente outro carbono. Posso agora terminar meu balanceamento por tentativa. Me acompanhe. Do lado esquerdo eu tenho 6 cálcios. 6 cálcios nos produtos. 6 silícios nos produtos. 6 silícios nos reagentes. Só para dar aquela conferida nos oxigênios, para ver se fechou. Ó, aqui na esquerda nós temos 16 oxigênios na primeira substância, mais 12, 26, 28. 28 oxigênios. Do lado direito, 18, mais 10, 28. Ou seja, esses números que estão em verde, 2, 6, 10, 6, 10, 1, são os menores inteiros que propiciam a igualdade de átomos dos dois lados. Minha equação, então, encontra-se balanceada, tá? Olha que lindinho, galera. O carbono contém a espécie que oxidou. Então, ele está atuando como meu redutor. Já o fosfato de cálcio contém a espécie que reduziu. Ele está atuando na minha reação como meu oxidante. Oxidante, então, fosfato de cálcio. Redutor dessa transformação, carbono. Então, você escreveu as semi-reações, fez o balanceamento, estabeleceu quem é o oxidante do processo, quem é o redutor do processo. Lindo, gente. Bacana, 100%, tranquileira. Então, massa demais, tá? Vamos para mais um exemplo, gente? Tá aí uma reaçãozinha com 3 reagentes, 4 produtos. Aqui tem um casozinho especial que eu preciso comentar com vocês, que é o seguinte, ó. Se você calcular o NOx aqui do manganês, você vai encontrar mais 7. Esse é o permanganato de potássio. E do outro lado, como ele está acompanhando o íon sulfato, que é menos 2, ele está mais 2. Então, você já encontrou a espécie que vai sofrer redução, de mais 7 para mais 2. Eu preciso agora encontrar alguém que vá oxidar. Na água oxigenada, o oxigênio tem NOx menos 1. Lembra disso? É um peróxido, né? E aí fica uma duvidazinha aqui, a pessoa pensa assim, professor, de menos 1, ele poderia variar para menos 2 ali no sulfato, na água, tal. Galera, tudo bem que de menos 1 para menos 2, você estaria diminuindo o NOx. E aí nós teríamos aí mais uma espécie reduzindo. 2 espécies reduzindo, né? Você estaria ali com 2 espécies sofrendo diminuição do NOx. Mas não é isso que você tem que fazer. Eu gostaria que você lembrasse que no caso da água oxigenada aqui, ela vai estar variando o seu NOx de menos 1 para 0, lá no oxigênio, onde ele é substância simples. Porque aí sim faria sentido o manganês reduzindo e o oxigênio indo de menos 1 para 0, que é aumentando o NOx e sofrendo oxidação. Perfeito? Então, bora lá, vamos brincar? Vem. Manganês era mais 7, resolveu ganhar 5 elétrons para virar manganês mais 2. Ele acabou de sofrer uma redução. O que aconteceu com o oxigênio? Oxigênio era menos 1, resolveu ir para oxigênio 0, para isso perderia um elétron. Por que eu estou falando perderia? Porque você tem que olhar o índice. O índice do oxigênio na água oxigenada é 2. O índice do oxigênio no O2 é 2. Então serão 2 elétrons. Que bacana! Professor, só está faltando entender. Então, aqui, ó, semi-reação de redução, semi-reação de oxidação. Muito bonitinho, muito tranquilo. Preciso agora cancelar esses elétrons. Eu vou ter que multiplicar a primeira equação por 2. Vamos ter que multiplicar a segunda equação por 5. Acompanhe aqui. 2
10, 2. Embaixo, 5, 5, 10. Só consertando aqui, né, gente? Ó, caquinha. Que bacana! Elétrons cancelando. Posso subir meu balanceamento agora para a equação principal. Perceba que já chegando aí no terceiro exemplo, a gente já praticamente começa a repetir os mesmos procedimentos, tá? Olha lá, eu vou colocar 2 na frente de cada manganês. 5 na frente da água oxigenada, 5 na frente do O2. Temos a possibilidade agora de estabelecer o balanceamento baseado nas espécies que já estão balanceadas. Vamos lá? Potássio nos reagentes, 2 potássio. 2 potássio. Enxofre nos produtos. Você tem 3 enxofres nos produtos. Observe aí. 3 ácido sulfúrico. Hidrogênios agora. Na água oxigenada são 10 hidrogênios. Mais 6 do ácido sulfúrico, 16. Como só tem hidrogênio na água, então eu vou ter que colocar 8 moléculas de água. Rolou um sentimento na proporção de 5 para 2, para 3, para 1, 2, 8, 5. Esses são os meus coeficientes estequiométricos, tá? Você concordou comigo que a água oxigenada, ela contém o oxigênio que oxidou. Então, ela atuou como meu redutor. E o permanganato de potássio, KMnO4, contém o manganês que reduziu, atuou como meu quê? Oxidante. Perfeito, foi o que aconteceu aqui nessa equação. O que eu gostaria de deixar aqui como dica principal desse exemplo, tá, galera? O fato de você perceber que o peróxido, nesse caso a água oxigenada, teve o NOx do oxigênio variando de -1 para 0 lá no oxigênio, que é a substância simples, tá? Mesmo porque se você pensasse nessa variação para -2, que é o NOx que o oxigênio está apresentando nas outras espécies, teríamos que fazer várias equações e inviabilizaria totalmente o balanceamento que nós estamos estabelecendo. Ok? Moçada, vamos para um último exemplo. Esse, por sinal, é um casozinho bem bacana, tá? Em que você vai ter aqui o nitrogênio variando o NOx para uma determinada substância do outro lado e não variando o NOx quando ele vai para outra substância do outro lado, tá? Vamos lá, me auxilia aqui com o NOx dessa galera, vem. Cobre, substância simples, 0. Aqui ele está com NOx mais 2. Nitrogênio está com NOx mais 5 no ácido nítrico. Continua mais 5 no nitrato, mas passa para mais 2 quando vai para o monóxido de nitrogênio. Você percebeu um detalhezinho aqui, ó? Nitrogênio de mais 5 para mais 5 não variou o NOx, mas de mais 5 para mais 2 variou o NOx. Então você vai dar moral só para aquele que está variando o NOx. Vamos lá? Vamos acelerar um pouquinho aqui. Cobre era 0, resolveu ir para cobre mais 2 e para isso perdeu 2 elétrons. Índice 1 de um lado, índice 1 do outro. Não tenho que mexer. Vem. Nitrogênio era mais 5, resolveu ganhar 3 elétrons e virar nitrogênio mais 2. Índice dele de um lado, 1, índice do outro lado, 1. Tá? Ou seja, estamos aqui diante de minha semi-reação de oxidação ou anódica, semi-reação de redução ou catódica, tá? O
Que lindo. Vamos lá. Preciso cortar essas equações. Essa eu vou multiplicar por 3. Essa eu vou multiplicar por 2 para poder cancelar os elétrons. Então, vem 3, 3, 6. Bom, de lá embaixo vai ser 2, 2, 6. Tá aí bonitinho, dá aquela toradinha devagar. Nós temos agora a possibilidade de subir esse balanceamento para a minha equação principal. Vamos juntos, gente, para que essas bobeiras venham cá. 3 na frente de cada cobre. Agora eu chamo atenção para uma coisa. Você concorda que esse 2 que eu vou circular, ele não poderia subir lá para o ácido nítrico. Sabe por que não poderia? Porque parte do nitrogênio está variando o NOx, mas parte do nitrogênio não está variando o NOx. E esse 2 aqui está expressando só o nitrogênio que varia o NOx. Então, óbvio que aqui do lado esquerdo eu não posso colocar esse 2, mas no lado direito eu posso. Porque aqui nesse NO é só o nitrogênio que variou para NOx mais 2. Olha que legal. Então, agora eu posso terminar meu balanceamento baseado nesses números que estão em verde. Me acompanhe? Olha lá, quantos nitrogênios eu tenho na direita? Eu tenho 6 nitrogênios no nitrato de cobre 2, mais 2 no NO. Então, são 8 nitrogênios. 8 nitrogênios. Hidrogênios. 8 na esquerda. Eu vou colocar 4 na frente da água. Olha que lindo, galera. A minha equação agora encontra-se balanceada com os menores números que propiciam a igualdade dos dois lados. Rolou um sentimento aí, ó, numa proporção de 3 para 8, 3, 2, 4. Nós temos o cobre e o ácido nítrico como sendo os reagentes que participaram efetivamente da oxidação. Como o cobre sofreu oxidação, ele atuou nessa reação como redutor. Como o ácido nítrico contém a espécie que reduziu, então ele está atuando nessa reação como oxidante. Muito bacana, muito lindo. Galera, não importa o número de exemplos de balanceamento por oxidação que você vai fazer, porque você vai adotar um padrão muito semelhante de uma questão para outra. Eu chamo atenção para alguns detalhes que eu enfatizei nessa aula. Primeiro, obviamente, para quem está começando, ter o cuidado na hora de calcular o NOx, porque se você calcular o NOx inicialmente errado, acaba ficando tudo errado. Identifica as espécies que oxidaram e que reduziram e vai descer essas espécies para escrever as semi-reações de oxidação e redução. Oxidar, perder elétrons, reduzir, ganhar elétrons. Qual o princípio do balanceamento? Cancelar os elétrons cedidos com os elétrons recebidos. Depois que os elétrons estão cancelando, você pode utilizar desses coeficientes das semi-reações para terminar o balanceamento da equação principal. Essa é a técnicazinha mais interessante que nós temos aí para estabelecer balanceamentos por oxidação. Assim como eu comecei a aula, eu volto a deixar essa dica. O balanceamento em si não é o mais importante que você tem que lembrar dessa aula. E sim saber escrever uma semi-reação de oxidação, de redução, quem é o oxidante, quem é o redutor, identificar as espécies que efetivamente estão variando o NOx. Gente, espero que essa aula tenha sido bacana para vocês, que complemente aí nossos estudos dentro da eletroquímica, tá? E que efetivamente faça parte aí dos seus objetos de estudo nesse momento. No mais, desejo para todos aí muita paz, muita tranquilidade, fiquem bem, continuem focados, continuem estudando, né? E deixa aí aquele beijo no coração.
tá? Eu vou enviar uma listazinha para servir de modelo para que você treine essa matéria e execute mais exemplos, tá? Qualquer dúvida, você tem aí meus contatos nas redes sociais e a gente pode bater aquele papo, tá? Beijo no coração, valeu, gente, obrigado por ter me acompanhado nessa aula. Valeu!